Hoje nós vamos falar sobre desequilíbrio hidroeletrolítico, primeiro tema da aula, que significa basicamente discutir sobre os principais eletrólitos e as alterações que podem ocorrer: sódio, potássio, cálcio, magnésio, sinais e sintomas, questões certas nas provas de residência. Pelo menos uma banca de residência vai perguntar isso, pelo menos uma. E pode ser a que você vai fazer. Então preste atenção, às vezes várias bancas perguntam. Então não dá para deixar de estudar esse tema, é um tema que todo mundo pede, tá certo? Então agora nós vamos entrar com bastante calma, com bastante cuidado, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vocês entendam, né, como funciona a questão. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria, antes da gente começar, eu queria te relembrar o seguinte: nós temos a célula e o líquido que está dentro dela é chamado líquido intracelular, é o líquido. E nele tem muito potássio dentro da célula. Tá? Tem muito potássio e pouco sódio. Muito potássio e pouco sódio. E no líquido fora da célula é o chamado leque, líquido extracelular. E isso representa o interstício, que tem muito sódio e pouco potássio, é o inverso. E tem o espaço intravascular, que tem a mesma composição do interstício e faz troca constante com o interstício de acordo com a necessidade. Muita coisa vem pelo sangue e vai para dentro da célula. Outras coisas saem da célula e vão pelo sangue. Então é uma zona de movimentação livre. Ok? Relembramos esse aspecto? Então vamos lá, vamos agora começar o nosso raciocínio. Primeiro conceito, primeiros 3 conceitos que nós precisamos entender para as provas de residência. O primeiro deles é a osmose. O que significa esse conceito de osmose? Gente, a partir de agora, desse exato momento, até seu último dia de vida, daqui a 100 anos, você vai, toda vez que ouvir falar da palavra osmose, você vai lembrar e igualar esse termo à água. Movimentação da água. Osmose é água. Vamos explicar agora. Vou apagar o nosso desenhozinho, já lembramos, hein? Líquido intracelular, mais potássio dentro do que sódio. Líquido extracelular, mais sódio que potássio. E o intravascular balanceado. Então, o que significa isso? Osmose é a força que exerce toda vez que você tem 2 meios conectados por uma membrana semipermeável, porém, com a relação soluto-solvente diferente. Osmose é uma força criada toda vez que você tem 2 meios conectados por uma membrana semipermeável e com a relação soluto-solvente diferente. Nesse exemplo que eu botei aqui, o meio A tem uma quantidade de água e solutos em uma concentração X. No meio B, tem a mesma quantidade de água, porém muito mais soluto que o meio A. Então vem minha pergunta: qual dos 2 meios, A ou B, é o mais concentrado? O mais concentrado é o que tem maior quantidade de soluto. Então o meio B tem uma concentração maior que o meio A, o que faz com que, naturalmente, a água, por força osmótica, ou seja, por osmose, a água se desloque do meio menos para o meio mais concentrado.
E esse movimento só para quando a força dos dois meios se equivalerem. O que significa dizer, deixa eu fazer um outro desenho aqui agora para você comparar. O que significa dizer que o meio A vai diminuir a quantidade de água com a mesma quantidade soluta, ó. E o meio B vai aumentar a quantidade de água, mas vai permanecer com a mesma quantidade de soluto. Aumentou só o volume hídrico porque a água se deslocou. E no momento que essas pressões equivalerem, o movimento para. O que é osmose? Osmose é o movimento da água feito por uma membrana semipermeável sempre que tiver um meio mais concentrado do que o outro. E a água se desloca sempre do menos concentrado para o mais concentrado. E esse movimento só para quando os dois meios se equilibram. Isso é osmose. Valdemir, como é que isso cai na prova de residência? Cai assim, gente. Na prova de residência cai assim. Na hemodiálise, a máquina filtra o sangue do paciente. Ureia e creatinina são retirados do sangue no processo dialítico pelo processo de osmose. Então ele te diz que na hemodiálise, ureia e creatinina saem do sangue, filtrados pela máquina, pelo processo de osmose. E aí ele pergunta se é verdadeira ou falsa essa frase. É falsa, porque ureia e creatinina são solutos. E osmose é igual a água. Então, a máquina de hemodiálise filtra o sangue e tira água do corpo do paciente, a água que está em excesso do corpo do paciente pelo processo de osmose. Aí sim. Mas se falar ureia e creatinina, aí não é pelo processo de osmose. Eu vou falar qual é o processo daqui a pouquinho. Então, repara, osmose é um termo que só bate bem com água, só se dá bem com água. Para a gente entender melhor isso, eu vou apagar aqui agora e vou dar um exemplo prático para você poder entender. Olha aqui. Quando você come alguma coisa muito salgada, logo depois que você comeu algo muito salgado, dá o quê? Sede, não é isso? Vamos entender duas coisas antes da gente continuar a explicação. Quem são os osmóis? Olha o nome, ó, osmóis efetivos. Substâncias que criam força de osmose, ou seja, que puxam água. Osmóis efetivos. É o sódio, a glicose, a albumina, o manitol. São todos osmóis efetivos. Quando eu como alguma coisa muito salgada, o sódio, que está no sal, ele é um osmol efetivo. Onde ele concentrar, gente, ele vai puxar água, por força osmótica. Se ele concentrar num meio, ele começa a puxar água do outro meio. Vamos entender isso melhor? Por que dá sede? Vamos lá. Entendeu quais são os osmóis, né? Beleza. Gente, a vantagem de ver no vídeo é a questão de parar o vídeo e poder assistir de novo. Líquido intracelular, interstício, intravascular. Esses dois aqui é o leque, líquido extracelular. 80% da água do corpo, de toda a água do corpo está aqui, ó, dentro das células. 80% de toda a água que o nosso corpo tem é intracelular, é dentro da célula. Ok? 20% nos demais meios, interstício, intravascular e outros locais. Certo? Maravilha. Vamos lá. Como é que é o processo do sódio no corpo? Tem pouco sódio dentro da célula, a gente viu isso.
tem muito sódio fora da célula e a mesma concentração de sódio no sangue. É igual à concentração do sódio do intestício. No sangue é a mesma concentração. Então, repara, se eu tenho a mesma quantidade de sódio no intestício e no intravascular, a mesma quantidade, não há a água se deslocando de um lado para o outro, não há necessidade. Só que agora o que a gente fez? Aí agora eu vou botar um exemplo prático aqui para a gente poder entender melhor isso. Ó. Eu vou botar, é um exemplo, tá, gente? Uma molécula de sódio aqui dentro, 3 moléculas de sódio no intestício e 3 moléculas de sódio no sangue. E está em equilíbrio. Aí você fala assim, Valdemir, mas isso aqui não puxa a água da célula? Não puxa, gente, porque aqui dentro da célula tem sódio. Tem potássio, desculpa. E o potássio contrabalança pela quantidade soluta. Então, acaba ficando em equilíbrio. 80% da água fica aqui dentro. Tá? Glicose também entra para a célula para ser usada como energia, então ajuda a puxar a água. Então, assim, a água não sai da célula. Maravilha, vamos lá. Sódio. Eu tenho pouco sódio dentro da célula, uma quantidade maior de sódio fora da célula, mas na mesma quantidade do sangue. Agora, alguém comeu algo muito salgado. E se comeu algo muito salgado, aumentou muito a quantidade de sódio no sangue, porque ele é absorvido da dieta. E ao absorver muito sódio, aumentou a concentração de soluto no sangue. E é uma substância osmol efetiva. Então, dentro desse momento aqui, o sangue passa a ficar mais concentrado que o intestino, concordam? Se eu tenho uma maior quantidade de sódio aqui dentro do sangue do que no intestino, agora eu passo a ter uma maior quantidade de soluto. E esse sódio concentra. A água vai sair de onde para onde, gente? Sai do meio menos concentrado. Osmose não é assim? A água sai do menos concentrado para o mais concentrado. Qual é o objetivo? Diluir. A água vai diluir o outro meio para poder equilibrar de novo. Então, o que acontece? A água sai do intestício, água, H2O, sai do intestino para dentro do vaso sanguíneo. Começa a puxar líquido do intestino. Qual é o efeito natural? Agora, o intestino perdeu água. E se perdeu água, intestino, tem mais sódio do que o interior da célula. Então, ele passou a ficar mais concentrado que a célula. A água sai da célula e vem para o intestino para equilibrar. São 2 movimentos. Primeiro sai do intestino para o vaso sanguíneo para equilibrar. Depois sai da célula para o intestino para equilibrar. Valdemir, você falou que se a célula perdeu água, então a célula começa a ficar mais concentrada. Sim, é isso aí mesmo. Conforme perde água, fica mais concentrado. O que a célula faz? Ativa os receptores e estimula o centro da sede, para que você beba água e a água vá recompletar onde está mais concentrado, que é dentro da célula. Aí você começa a beber água, daqui a pouco a sede passa. Entendeu, gente? Então vamos lá. Comi alguma coisa muito salgada, aumentei a concentração sanguínea de sódio e isso fez meu sangue ficar mais concentrado do que o intestino. Puxei a água do intestino para poder equilibrar. Só que ao tirar a água do intestino, o intestino, comparado à célula, passou a ficar mais concentrado. Puxa a água da célula. No final, quem perde a água? A célula. Ela ativa o centro da sede para que você reponha a água perdida. Foi? Osmose só bate com a palavra água. Perfeito, gente? Então, o primeiro conceito de osmose, concluído.